Olá, alunos, tudo bom? Então, continuando com nossas videoaulas, hoje nós vamos falar sobre reações químicas. As reações químicas são o resultado da transformação que ocorre nas substâncias, onde os átomos rearranjam-se, modificando seu estado inicial. Assim, os compostos químicos sofrem alterações, gerando novas moléculas. Por sua vez, os átomos dos elementos permanecem inalterados. Antes da gente dar sequência, vamos falar um pouquinho sobre Lavoisier. Nasceu em Paris em 1743. Filho de família rica, recebeu educação esmerada e exerceu os vários cargos públicos. Morreu guilhotinado aos 51 anos. Com apenas 25 anos, ele foi eleito membro da prestigiosa Academia Real de Ciências da França. Porém, com essa idade, ele também tomou uma decisão que, conforme será explicado mais tarde, lhe custou a vida, que foi ter se associado à Ferme Generale, uma sociedade privada que tinha o direito de cobrar impostos em nome da coroa francesa. Os rendimentos que ele obteve ao comprar as ações dessa instituição custearam grande parte das suas pesquisas. Lavoisier era um cuidadoso cientista que fazia observações detalhadas e planejava seus experimentos, e por isso é considerado um dos fundadores da química moderna. Aos 29 anos de idade, Lavoisier casou com Marie, filha de um dos sócios majoritários da Ferme Generale, que na época tinha apenas 13 anos de idade. Mas esse casamento foi muito vantajoso para Lavoisier, pois Marie se tornou também sua parceira e assistente em pesquisas científicas. Ela traduzia os mais recentes artigos de química do inglês para o francês, montava a aparelhagem de vários experimentos e muitas vezes anotava os resultados, além de provavelmente ter dado contribuições em discussões sobre química teórica. Desse modo, foi um casamento que realizou a ambos. Em 1789, Lavoisier lançou o Tratado Elementar de Química, no qual apresentava uma nomenclatura moderna para os elementos químicos, pois até então se usava a linguagem obscura da alquimia. Outras descobertas de Lavoisier foram a relação do processo de respiração com a combustão. A sugestão do termo oxigênio para o gás que foi isolado na época por Priestley e, finalmente, a conhecida lei de conservação da matéria, ou lei de conservação das massas, conhecida atualmente pelo seguinte enunciado: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Porém, na época, Lavoisier não enunciou essa lei com essas palavras, mas da seguinte forma: em todas as operações da arte e da natureza, nada é criado. Uma mesma quantidade de matéria existe antes e depois do experimento. Nesse princípio se baseia toda a arte da experimentação em química. Lavoisier teve um fim trágico. No mesmo ano de 1789, teve início também a Revolução Francesa, e os membros da Ferme Generale foram colocados como inimigos do povo. Foram acusados de peculato, que é um delito praticado por funcionários públicos que se apropriam de posses ou dinheiro público ou partilhar em proveito próprio ou alheio e usam as facilidades do cargo para obter esses bens ou ajudam alguém a obtê-los por meio de ilícitos. E foram acusados também de não prestarem conta de suas atividades. Lavoisier, por fazer parte dessa instituição, não foi poupado. Pelo contrário, no dia 8 de maio de 1794, aos 51 anos de idade, ele foi morto em uma guilhotina. Sua esposa foi presa, mas quando foi libertada, publicou a obra Memórias de Química, com o nome do marido e baseada nas anotações de trabalho que ele realizou enquanto vivo. A frase que o cérebro matemático francês Joseph-Louis Lagrange disse quando soube de sua morte resume bem esse acontecido e suas consequências. Só um minuto para cortarem aquela cabeça, e talvez
100 anos não nos deem outra igual. Então vamos lá, turminha. Tipo de reações químicas. As reações químicas com presença de substâncias reagentes e resultantes, tá, são classificadas de 4 maneiras, a saber, a primeira, as reações de síntese ou adição. Reação entre duas substâncias reagentes que resultam em uma mais complexa. Tá? Então aqui uma representação, por exemplo, A mais B. Tá? Vai resultar em AB. Tá? Então duas ou mais substâncias, certo? Reagentes, e resultam em uma substância mais complexa. Então, um exemplo, a síntese do gás carbônico. O gás carbônico, certo? Mais 2 oxigênios. Temos como resultado o CO2, gás carbônico. Então, duas substâncias somadas, né, tem como resultado uma substância mais complexa. A reação de análise ou decomposição. Reações em que uma substância reagente se divide em duas ou mais substâncias simples. Essa decomposição pode ocorrer de 3 maneiras. A primeira, pela pirólise, que é a decomposição pelo calor. Fotólise, que é a decomposição pela luz. E a eletrólise, que é a decomposição por eletricidade. Então aqui é uma representação. Então aqui a B é uma substância. Tá? Essa substância submetida ao calor, à luz ou à eletricidade vai dar origem, tá, em uma ou duas substâncias simples. Tá? Então, um exemplo aqui é da composição do óxido de mercúrio. Então, aqui nós temos duas moléculas de óxido de mercúrio submetido ao calor, à luz ou à eletricidade, tá? Ele vai se decompor em duas substâncias simples. Reações de deslocamento, tá? Ou troca simples, também chamada de substituição ou de simples troca. São reações entre uma substância simples e outra composta, levando à transformação da substância composta em simples. Então, ó, AB, uma substância composta, mais uma substância simples. AB se tornou AC e, no lugar do C, o B. Tá? Ou ainda, AB mais C, tá? Teve como resultado CB mais A. Então, um exemplo, simples troca entre ferro metálico e ácido clorídrico. Então, nós temos aqui o ferro metálico e aqui duas moléculas de ácido clorídrico. Então, houve um deslocamento. Tá? Quem que deslocou? O ferro deslocou o oxigênio e assumiu o lugar dele junto com o cloro. Reações de dupla troca ou dupla substituição. São reações entre duas substâncias compostas que permutam entre si os elementos químicos, gerando duas novas substâncias compostas. Tá? Então aqui vai haver uma troca entre eles. Ó, AB mais CD, tá? Vai ter como resultado AD mais CB. Dupla troca entre cloreto de sódio e nitrato de prata. Tá? Então nós temos aqui, ó, o cloreto de sódio e o nitrato de prata. Tá? Então vai trocar de posição. O Na vai trocar com o Ag. Correto? E o Ag assume a posição do Na. Então é uma dupla troca que aconteceu. Olha o resultado aqui, AgCl mais NaO3. Mais NO3. NaNO3, perdão. Quando ocorre uma reação química? Dependendo da condição da temperatura, concentração de substâncias e do contato entre elementos químicos envolvidos. As reações químicas podem ocorrer de maneira rápida ou lenta. As reações gasosas, por exemplo, são rápidas, pois as moléculas conseguem se mover rapidamente e se chocarem. Já as reações entre componentes líquidos e sólidos são lentas.
Sendo assim, uma reação química ocorre quando duas ou mais substâncias entram em contato, gerando ligações químicas, que resultam em uma nova substância. Para que ela ocorra, os reagentes presentes nas reações químicas devem ter afinidade química para reagirem. Note que as reações químicas endotérmicas absorvem energia, visto que a energia química ou entalpia dos reagentes é menor que a dos produtos. As reações químicas exotérmicas, por sua vez, liberam energia, pois a energia química dos reagentes é maior que a dos produtos. Esses são exemplos de reações químicas. Então, para ver como as reações químicas estão presentes no nosso dia a dia, né, segue abaixo alguns exemplos. Processo de digestão, na preparação de alimentos, combustão de veículos, aparecimento de ferrugem, fabricação de remédios, registro fotográfico, extintor de incêndio, queima da parafina da vela, explosão e mais, etc, etc. Equações químicas. A forma encontrada para demonstrar graficamente os fenômenos químicos foi através de equações químicas. Então veja a reação de formação da água. Então, muito bem, aqui eu tenho uma molécula de hidrogênio e aqui eu tenho mais uma molécula de hidrogênio, somada a uma molécula de oxigênio. Como resultado, eu tive duas moléculas de água, tá? H com O mais o H, H2O. E aqui, esses dois H reagindo com esse outro oxigênio, gerando duas moléculas de água. Observe que as moléculas de hidrogênio, H2, e o oxigênio, O2, vão desaparecer e darão lugar às moléculas de água, H2O. Embora os reagentes e os produtos sejam diferentes, o número de átomos é o mesmo, correto? Então eu tenho 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Eles reagiram e eu tive 2 hidrogênios ligados a um oxigênio. 2 hidrogênios ligados a um oxigênio. Então, uma molécula de água, outra molécula de água. Essa reação química é representada da seguinte forma. Tá? Então eu tenho duas moléculas de hidrogênio, tá certo? 2 vezes 2, 4. Então eu tenho 4 átomos de hidrogênio aqui, ó. 2, 2, 4. Mais, né, um átomo de oxigênio. Perdão, mais uma molécula de oxigênio, que é composta de 2 átomos de oxigênio. E a reação foi 2 moléculas de água como produto. A equação química apresenta as fórmulas das substâncias H2, O2 e H2O e os coeficientes estequiométricos 2, 1 e 2. Eles determinam a quantidade que reagiu e que foi produzida na reação química. Outro exemplo de reação química são as equações iônicas, ou seja, quando envolve substâncias iônicas, íons, tá? Átomos que ganham ou perdem elétrons, além de átomos e moléculas. Então nós temos um H+, mais OH-, e como resultado disso, eu tenho uma molécula de água. Os 2 hidrogênios reagiram junto com o oxigênio. Tá? Então eu tenho aqui uma síntese ou adição, tá? Onde 2 substâncias foram somadas e deram origem a um produto. Essa equação simplificada indica que um ácido forte, como é o ácido clorídrico, dado por HCl, que possui um íon H+, reagiu com uma base forte, como o hidróxido de sódio, NaOH, portador do íon OH-, esse aqui, E ao reagirem, formaram água.
Com isso, podemos perceber que uma reação química representa de forma abreviada como ocorre uma reação. Que uma equação química representa de forma abreviada como ocorre uma reação. Beleza, turma? Então por hoje é só. Abraço, até a próxima semana.